Olá, vamos falar de força de atrito, que é uma força que surge quando duas superfícies tendem a deslizar uma sobre a outra ou deslizam uma sobre a outra. Já dá para ver então que tem dois tipos de atrito: o atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético. Bom, vamos olhar primeiro para a força de atrito estático através de um exemplo. Vamos considerar um bloco apoiado numa superfície horizontal. Nesse primeiro momento, não existe nenhuma outra força atuando neste bloco a não ser o peso anormal. Então, no eixo Y, força resultante zero, normal e peso são iguais em módulo. E força resultante em x, zero. Então, não existe tendência de deslizamento. Portanto, não existe força de atrito nesta situação A. Força de atrito estático, zero. Na situação B, um agente externo tenta empurrar esse bloco, mas não consegue. Por quê? Porque existe atrito entre o bloco e esta superfície. A força de atrito é uma força de origem eletromagnética. São os átomos, as moléculas do bloco e da superfície que interagem entre si. Bom, então esta força de atrito aqui não permite então que o bloco deslize. A força resultante continua sendo zero, a aceleração é zero. Bom, aí vem uma força externa, então esse agente externo intensifica essa força, faz uma força maior. Bom, ele faz uma força tal que, se ela fosse bem pouquinho maior, o bloco se movimentaria. Bom, então, esta força externa aqui que eu estou representando é igual numericamente à força de atrito estática máxima, e é o que a gente normalmente chama força de atrito estático. É aquela calculada pelo coeficiente de atrito estático vezes a normal. Esta força de atrito estático calculada desse jeito é a força de atrito estática máxima, porque a força de atrito pode ir desde zero até esse valor máximo, dependendo então da solicitação de tendência de deslizamento. Mas ainda não tem, porque é a situação estática. Bom, agora vamos para a situação dinâmica ou cinética. Vamos considerar que o bloco já está deslizando sobre essa superfície de apoio. Então, a força de atrito cinética, ou simplesmente força de atrito, ela sempre vai ter o sentido contrário desse deslizamento do vetor velocidade do bloco. Então, a força de atrito que aparece no bloco, ela é igual a μ cinético vezes A normal. Bom, a força de reação da força de atrito na superfície apareceria na mesma direção, mesma intensidade, sentido contrário. Tá? Mas não há necessidade de representar na superfície aqui, nesse nosso exemplo. Veremos agora um exercício, a questão 63 do material de vocês. A questão 63 diz que nós temos dois blocos, bloco B, bloco A, presos por uma corda e puxados por uma força de 50 newtons. Sabemos os pesos de cada bloco, sabemos que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que também podemos saber diretamente qual é a massa de A, massa de B, 7,3 kg. E é dito que tem um coeficiente de atrito, 0,4. O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, não tem unidades. Mas não diz se a situação é estática ou dinâmica, e nós já vamos descobrir. Bom, a primeira pergunta, é qual a aceleração do sistema? Para descobrir a aceleração, nós temos que conhecer quanto vale esta força de atrito. Já sabemos que a força de atrito no bloco A e no bloco B, ela se opõe à tendência de deslizamento. Então, se a força está puxando para a direita, então a força de atrito se opõe a esta velocidade, a esse deslocamento, é para lá.
E a tensão na corda, ela é igual nos dois pedaços da corda, ok? Bom, vamos calcular primeiro. Quem é a força de atrito? Coeficiente pesar normal. Nesta situação desse exemplo, é normal igual ao peso equivalente que nós mostramos anteriormente, né? Porque normal e peso são as únicas forças que atuam em cada bloco na direção vertical. Então, nós já sabemos que a força de atrito em A é normal de A, 70 newtons, vezes o coeficiente, 0,4. Descobrimos que é 28 newtons. Fazendo o mesmo para B, descobrimos que é 12 newton a força de atrito em B. Agora, para saber qual a aceleração do sistema, a gente tem que descobrir quem é a força resultante no sistema. A força resultante no sistema é esta força F que puxa o bloco A, menos força de atrito de A, menos força de atrito de B. Essas duas se anulam, porque elas aparecem duas vezes e cada vez num sentido. Então, a força resultante no sistema vai ser 10 newtons. E a aceleração eu posso calcular por força resultante no sistema sobre a massa do sistema. E neste exemplo vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. A pergunta B é: qual a tensão na corda? Podemos fazer de duas maneiras. Olhando para o corpo B. Se eu olho para o corpo B, vou desenhar de novo. Nós temos duas forças na horizontal atuando no corpo B, a tensão e a força de atrito. Então, a força resultante em B, eu sempre posso calcular massa dB vezes a aceleração. Descubro que é 3 newtons. Mas, por outro lado, da onde vem essa força resultante? Como é que ela surge? Da tensão menos a força de atrito em B. Então, descobrimos, isolando, que a tensão é força resultante em B mais força de atrito em B, 15 newtons. Se nós olharmos para o corpo A, nós vamos achar o mesmo valor. No corpo A, quem são as forças? A força F, que ele está sendo puxado, menos a tensão, menos a força de atrito em A. Então, força de resultante em A, F, menos tensão, menos força de atrito em A. Mas a força resultante em A, massa de A, vezes a aceleração, 7 newtons. Isolando tensão, descobrimos que a força de tensão é 15 newtons, como já tínhamos descoberto fazendo da outra maneira. Bye!